Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aproveitando o embalo aqui do debate sobre a violência, na minha concepção, nada é mais violento do que o desprezo do Estado pelos mais pobres, por aqueles que mais precisam. Eu concordo que tem várias formas de violência. Eu vou falar sobre uma delas aqui, por exemplo. Nada é mais violento do que a fome e a miséria. A fome é a coisa mais violenta que se pode ter. Então, eu apresentei aqui um requerimento de convocação da secretária da Educação e do secretário da Agricultura e Abastecimento. Por quê? Acho que todos os gabinetes aqui têm recebido essa reclamação. Os trabalhadores de escola, especialmente os terceirizados, aqueles que ganham uma miséria tão grande, são explorados, eles estão sendo proibidos de se alimentarem na escola. Todos os trabalhadores da unidade escolar estão sendo proibidos. E todos os dias tem flagrante de sobra de alimentos que são descartados. Então, existe coisa mais violenta do que essa? Você tem comida preparada, saudável, e é descartada porque tem uma resolução estúpida, violenta, do governo municipal proibindo trabalhadores de se alimentarem. Não bastasse isso, senhores vereadores, tem uma outra resolução que que revê o número de preparadoras de alimento. Então nós recebemos essa denúncia também. Vejam como é que ficou. Para cada unidade escolar, o que seria suficiente para a realidade escolar. Vejamos. Até 100 alunos, uma preparadora. Uma preparadora. Todo mundo aqui viveu numa casa, né? Todo mundo viveu numa casa, ou teve alguém que preparasse o alimento, ou preparou o alimento para alguém. Vocês imaginam o que é preparar alimento para 100 pessoas? Para 100 estudantes? Vereador Pedro Roberto, Aí de 101 alunos a 300, até 2 preparadoras. Imagina se uma escola tem 300 alunos, 2 preparadoras. Tem coisa mais violenta do que isso? Então, o sucateamento da educação, a desvalorização humana, é isso que gera muito tensionamento, que torna esse país uma panela de pressão. Então, o mínimo que se tem aqui, que se espera aqui, é o comparecimento da secretária, especialmente do senhor Pedro, secretário da Agricultura, para ele explicar para a gente. Explique para os vereadores, explique para a cidade, por que tem sobra de alimentos e as pessoas, especialmente os terceirizados dentro da escola, não podem se alimentar. Uma escola que tem lá 200 alunos, vai ter um número máximo do quê? De 10, 15, 20 pessoas que seja. Tem sobra de alimento. Por que essas pessoas não podem se alimentar na escola? Aliás, se faz parte do processo pedagógico de consolidação de um ambiente saudável escolar, a prática da alimentação conjunta. Agora, que história é essa? De um estudante que passa a necessidade, ter a informação da pessoa que trabalha com ele, que ajuda a cuidar da escola, a limpar a escola, que esse trabalhador não pode se alimentar de uma comida que sobra, Isso é muito violento. Isso gera tensionamento, isso gera desumanidade na cidade. Quando eu digo aqui que o governo Edinho é um governo antipobre, é um governo antipovo, é nesse sentido. É um governo que persegue trabalhadores ambulantes, é um governo que não garante auxílio emergencial, é um governo que assiste passivamente a cidade, a cidade se enfraquecer por conta da pandemia e não toma atitude nenhuma. E agora essa. Nas unidades escolares municipais, as pessoas, os trabalhadores não podem se alimentar, estão proibidos, e o que sobra é jogado no lixo a comida. Isso é violência pura. Isso é gatilho para a violência.
E mais, e agora o sucateamento, estão explorando as trabalhadoras, as preparadoras da merenda escolar. Isso é sucateamento, isso é total desprezo pelas coisas públicas, desprezo pelos mais pobres, desprezo por aqueles que mais sofrem, que mais dependem do Estado para ter uma vida digna. Então eu espero que essa casa, é o mínimo que a gente possa fazer, já que pouco se fiscaliza aqui, que a gente convoque os secretários para que eles digam para todos nós, para a Casa do Povo e para o povo da cidade, qual razão que levou tamanha violência de decisão, de proibir trabalhadores de se alimentarem na unidade escolar e de diminuir o número de preparadoras de merenda. Lembrando, sempre vale a pena lembrar que o orçamento, apesar da pandemia, o orçamento de Rio Preto aumentou. E apesar do orçamento ter aumentado, o senhor prefeito pediu autorização para a Câmara Municipal e foi cedido, contra o meu voto, mas foi cedido, para fazer um endividamento de 300 milhões. Para quê? Para não cuidar da saúde, para não cuidar da educação, para não cuidar das pessoas? Então, o mínimo que se espera aqui é a convocação desses dois secretários que, neste momento, estão praticando um ato de violência e desumanidade nas unidades escolares.